Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema de extrema relevância para o setor elétrico nacional, a nova norma NBR 1784, que substitui a 8850 e estabelece os procedimentos para execução de estruturas metálicas de linha de transmissão. Meu nome é Fernanda Ayumi, eu sou engenheira de transmissão da ISA Energia Brasil e é com grande satisfação que conduzimos este encontro, em parceria com a ABRAT, entidade a qual a ISA Energia é associada. Tivemos a oportunidade de acompanhar de perto todo o processo de elaboração da nova norma, por meio do Comitê de Gestão de Qualidade, o CGQ, onde atuei como coordenadora. Ao longo do trabalho, buscamos envolver e atualizar todas as transmissoras do setor com os avanços normativos. Nesse episódio, temos a honra de receber convidados que atuaram diretamente no desenvolvimento da norma, que irão compartilhar conosco as motivações, desafios e ganhos técnicos que atualizamos e o que essa norma representa. Vamos conversar sobre os requisitos de projeto, fabricação e montagem de estruturas, pilares fundamentais para garantir a qualidade e segurança no setor de transmissão. A nossa conversa vai ser dividida em 3 blocos. O bloco 1 vai ser representado pelo comitê de estudo, pelo Joãozinho, o João Batista da Silva e o Marco César, que coordenaram aí o grupo de estudo para o desenvolvimento da norma. Sejam bem-vindos, Joãozinho e Marco César. Muito obrigada pela presença de vocês. Joãozinho, quais foram as principais motivações aí para o desenvolvimento da norma e o que ela veio para substituir ou consolidar? Fernanda, antes de nada, muito obrigado pelo convite, por nos dar a oportunidade de discutir, de apresentar e discutir esse trabalho que nos deu muito orgulho em coordenar. Bem, respondendo sua pergunta de uma forma mais objetiva, são muitas as motivações que nos levaram a esse penoso trabalho de conduzir essa comissão. Eu vou me concentrar em 2 que eu considero os mais relevantes. O primeiro deles é que nós estávamos... O Brasil é um país que constrói muitas linhas de transmissão, sempre foi, nos últimos anos ainda mais, e, portanto, a gente usa muitíssimo as torres, né, de transmissão, são elementos importantes, fundamentais para a confiabilidade dos sistemas. E nós estávamos trabalhando com um documento que era do final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu vou comentar mais adiante que toda norma tem um período útil de vida. Se for uma norma muito bem feita, esse período, eu diria que não passa de 10 anos. Nós estávamos trabalhando de forma consolidada com um documento que já estava com a idade de aproximadamente 30 anos. No meio desses 30 anos, nós fizemos um documento que não chegou a se constituir norma, acho que o Marcos vai explicar daqui a pouco melhor, que estava consensado, estava nas especificações de quase todas, se não todas as empresas do setor elétrico, mas não estava lastreado por uma norma. Essa é a primeira motivação. A segunda é o fato de que esta versão específica, ela, por razões que também posso comentar, ela está muito atual, não só a nível brasileiro, mas como a nível mundial, porque os fundamentos dessa norma são do que há de mais moderno e está harmonizada com todos esses fundamentos que norteiam os nossos projetos através de documentos que nós vamos comentar aqui. Então, essa é a motivação, são as motivações maiores que eu comentaria. Eu vou me permitir citar esses fundamentos, eu até os trouxe aqui, para que eu não corresse o risco de esquecer algum deles. Essa norma não poderia estar, por exemplo, em desarmonia com a norma IEC, International Electrical Commission 60826, que é a norma vigente, atual e utilizada no mundo inteiro como um norteador filosófico de como projetar uma linha segura, confiável, né? É uma norma bem completa que trata aí dos carregamentos das estruturas. Porém, esta norma, ela tem um cunho filosófico. Ela chega a frustrar algumas pessoas, principalmente engenheiros mais novos, porque ela não define o valor que você tem que usar. Ela define que valores você vai usar de acordo com o seu conhecimento de o que é, conforme a sua realidade, quer dizer, do seu país, da sua temperatura, da sua condição de vento, etc. Ela não define para você o valor. Ela te mostra como você definiu o seu próprio valor. Então, ela está em harmonia com esta norma. Vou dar um exemplo daqui a pouco.
Tem 2 artigos de SIGRE das bienais de 1998 e 2000, que nos ajuda a definir o item importantíssimo da norma, que é o valor de FIER, vamos comentar daqui a pouco. Também está em harmonia com a norma American Society of Civil Engineers, que é a base para o dimensionamento das torres em si. Também está em harmonia com o documento técnico da SIGRE, a Technical Brochure 384, porque norma é conhecimento, mas consenso, quando não há conhecimento e quando não há consenso, não há o que normalizar. Então, o que não é normalizado, como a indústria faz? Às vezes é do conhecimento, mas não é consenso, porque depende de condições de mercado, condições comerciais. Então, o que a indústria faz quando não está na norma? Esse documento, eu reputo, muito importante, que nós fizemos a nível mundial. Quando não está na norma, você tem o que a indústria faz, você se posiciona. Está em harmonia com esse documento. E, por último, uma questão mais delicada da norma, que talvez tenha nos tomado 2 anos a mais, foi a questão da análise dinâmica, porque carecia de um certo conhecimento até a nível internacional. Porém, nesse longo período que nós tomamos para concretizar, né, para que essa comissão produzisse o documento, o Marcos vai comentar, nós tivemos pelo menos 3 publicações a nível mundial muito importantes que nos permitiram chegar a um consenso de todos sobre esse item delicado. Comento também, nós tivemos uma apresentação promovida pela Abrat, num evento de setembro de 2023, onde a gente faz uma apresentação, logo depois que a gente consolidou o documento, a gente apresentou esse documento de forma muito, muito completa. Se me permite, eu gostaria de fazer um comentário rapidamente sobre cada um desses itens. Claro. Na sequência em que foi apresentado, por exemplo, a IAC 6826. Aqui é muito claro que você vai ver uma equação e de um lado estão as cargas, do outro lado as resistências. É claro que as cargas, majoradas por suas incertezas, devem ser, ao final das contas, menor do que as resistências minoradas pelas suas incertezas. Então, a norma IAC diz isso, define, mostra a equação em um gráfico, onde você vai definir exatamente o risco, a dimensão do risco. Mas, bem, ela cita que você deve considerar aqui, além dos coeficientes que tem que ser majoradas as cargas do seu país, ela fala, e as resistências? Você tem que minorar as resistências através do conhecimento e da prática que os seus profissionais têm de projetar torres. Então, ela diz que esse número chama-se FIER. FIER é o fator, chama-se Strength Factor, é o fator de minoração da resistência. Mas ela não define para você quanto é. Pois bem, a nossa norma está em harmonia. A gente definiu aqui no Brasil, é das poucas normas a nível mundial que tem definição dos valores de FIER, está bem definido aqui. FIER é igual a 0,93 para torres que têm ensaios de protótipo, FIER é igual a 0,90 para torres de suspensão não testadas, FIER é igual a 0,85 para torres de ancoragem não testadas e FIER é igual a 0,80 para torres especiais. Muitos países têm copiado esse item da nossa norma. Joãozinho, e esses valores, eles foram baseados em estudos aí estatísticos, em testes de cargas? Desculpe, eles foram baseados nesses 2 documentos que eu citei ainda há pouco, é o segundo item. Artigos de Bienal SIGRE, 1998 e 2000. Quando se lançou a nível mundial a norma IAC 626, está especificado um valor de FIER, está dito que você tem que adotar um valor de FIER. Que valor de FIER? Então, foi feito um documento envolvendo as estações de teste da Alemanha, da França, França e Itália, e eles chegaram a uma conclusão de um valor deles. E nós fizemos, no ano seguinte, também fizemos, e foi publicado também em Paris, por coincidência com a quantidade de diversificações que tem aqui, de conhecimento, de cálculo, conhecimento de detalhamento, conhecimento materiais, que não são os mesmos materiais, não importa. A função resistência de torres, obtida por eles na Alemanha, Itália e França, foi uma curva log normal. E também no Brasil nós definimos a nossa curva, uma log normal com média 104,6%, desvio padrão de 8,9%. Com isso, foi possível a gente calcular o valor de 0,93. Ele não foi achado assim, ele foi calculado com base em 111 resultados de protótipo levado até a destruição. Isso foi tratado matematicamente pela Universidade do Rio Grande do Sul e foram testadas várias funções probabilísticas matemáticas
E a que melhor se ajustou aos dados que nós obtínhamos reais foi essa curva log normal com essa média e esse desvio padrão. E o interessante é que o final, a conclusão disso, bateu com o nosso sentimento. A gente viu que a curva e os valores eram muito reais, pelo menos na minha experiência, que eu testei 254 protótipos, e era muito em harmonia com a nossa experiência. Muito bom, muito interessante a sua pergunta. Falando mais especificamente, colegas que virão depois de mim, para falar do dimensionamento em si, a nossa base é o American Society of Civil Engineers, o documento importantíssimo, renovado agora, me parece, no ano de 2010 ou 2020. As curvas de dimensionamento que adotamos são as curvas que estão lá, adotadas praticamente quase que a nível mundial. E ressalto que, para coroar tudo isso, esse documento, a Technical Brochure 384 da SIGRE, que nós mesmos conduzimos a nível internacional, permito citar, ela chama-se Comparison of General Industry Practices for Lattice Tower Design and Detailing. Você tem tantas normas, por que a SIGRE foi fazer um documento como esse? É de comparação. Ele compara as normas existentes, o que elas falam sobre cada um dos itens necessários para se calcular as torres. E com um detalhe, esse documento não é normativo. Ele também coloca aqui vários outros itens necessários para que se detalhe uma torre, projete uma torre, que não estão nas normas. É fácil, dou um exemplo normal. Qual é a maior peça que você pode definir, uma peça que você consegue pegar da torre? Como isso depende de condição comercial, a usina que fabrica a cantoneira no seu país te entrega com quantos metros? 12 metros. No mundo inteiro? Não, imagino que não. Qual é o tamanho do tanque de galvanização que as peças são galvanizadas que tem disponível no seu país? Qual é a condição de manuseio? Tem países que é muito fácil manusear, tem outros países que você está na montanha, nos Andes, por exemplo, é muito mais difícil levar uma peça grande. Então, tudo isso faz com que esse item é deixado para cada um decidir. Ok. Como é que você faz, então? Não está definido. Aqui nesse documento você vai ver. Olha, não faz parte da norma, mas o Brasil usa tanto. O documento não faz julgamento. Ele apenas lista aquilo que a indústria faz quando a norma não decide. Ele reputa um documento extremamente importante a nível mundial e que a nossa norma está em harmonia com esse documento também. Inclusive foi baseada nele também. Foi baseado nele também. Nossa norma tem coisas que não estão definidas nas outras normas. A nossa tem. Sim, está bem completa. Por último, dos documentos todos que eu citei, é o último, a questão da análise dinâmica. A questão da análise dinâmica é que as cargas, no fundo, todas as cargas são dinâmicas e nós as tratamos como estáticas nos nossos cálculos. Alguém pode perguntar, mas e aí? Não tem um coeficiente de aumento pelo fato de ser dinâmica? O mercado trabalha com uma condição de carga estática equivalente. Você vê, se você conhece o gráfico de uma carga no tempo, você pega o maior valor, que chama Peak Dynamic Load, e o Residual Static Load. Se você multiplica um pelo outro, você vê um coeficiente que se aplica como no cálculo. Porém, nesse período, a tecnologia avançou tanto que hoje você tem softwares possantes o suficiente e conhecimento que você pode calcular a torre com todos os carregamentos dinâmicos. E não só uma com alguns tramos de condutor, que é o mais realista possível. Estamos trabalhando com isso há tempos. O que houve de novidade a nível mundial durante esse período? Novamente, na SIGRE, nós publicamos 2 brochuras, uma que fala impacto dos efeitos dinâmicos das cargas no cálculo das torres e outro, impacto do efeito das cargas nas fundações. E agora estamos na finalização de um livro, um Green Book SIGRE, que reúne os dois assuntos. Então, isso aqui é o topo do topo de conhecimento do mundo, que vai mostrar esse efeito de não ser publicado pela editora Springer. Então, nós podemos extrair daí o item 5.2.3.2 da nossa norma, talvez seja a única também no mundo que fala sobre, aborda efeito dinâmico, NBR 1784, onde o conhecimento que a gente adquiriu, que eu relatei aqui, mais nosso consenso, está escrito: no projeto de torres especiais, cabe ao projetista, em conformidade com a contratante, a responsabilidade de avaliar a necessidade de considerar a realização de análises dinâmicas ou a adoção de novas cargas estáticas equivalentes. Ou seja, alguns da comissão eram advogados que a norma não poderia ser omissa sobre esse item.
Outros falavam, mas também não podemos colocar coisa demais porque não há consenso ainda. Então a gente deixou essa nota, esse item, que foi um coroamento que realmente, para mim, a nível técnico, como engenheiro, me deu satisfação. Falei bastante, mas resumi para você a motivação que nós tivemos para fazer esse documento. Ótimo. E durante esse período de desenvolvimento, tiveram muitos desafios? Porque foi uma norma que ficou alguns anos aí em desenvolvimento. Olha, também vou citar algo que está no documento 384. Aqui é apenas uma definição para responder a sua pergunta bastante bem. Nesse documento técnico, a brochure 384, que fala de itens que também não estão nas normas e são fundamentais para o projeto em si, né? Eu fiz uma brincadeira, escrevi lá o seguinte, coloquei a norma como uma função, uma FDT, uma função do tempo, de conhecimento mais consenso de um grupo de profissionais sobre algo num tempo. Então, aquele tempo, eu falei que seria de 0 a 10 anos, era 12 anos, era 15 anos. Muito bem. Então, para mim, eu também tenho muitos motivos, mas eu vou dizer para você as duas maiores dificuldades que eu encontrei em presidir essa comissão de norma. A primeira delas é o seguinte, a frequência às reuniões, quer sejam presenciais ou virtuais, é muito importante. Quando é presencial, muitas vezes, é uma empresa, prática interna, cada dia manda um profissional. Isso é ruim, porque chega um profissional que não participou das várias discussões anteriores e faz um questionamento que já foi pacificado, como diz o Marco César. Lá na 15ª reunião, nós estamos na 28ª, a pessoa fala, eu não concordo com isso, mas não tem hora mais de falar que não concorda, porque já houve consenso lá atrás. Então, essa é uma grande dificuldade da constância dos profissionais nas reuniões todas. E o segundo, falando do consenso, é a heterogeneidade do consenso. Muitas vezes, para obtermos o consenso sobre determinado item, é necessário voltar atrás e dar praticamente uma aula para explicar o que é aquele item. Aí a pessoa chega no nível de conhecimento adequado e aí ele concorda. Então, essas são as duas dificuldades, a constância dos membros da comissão e a heterogeneidade do conhecimento entre os membros, que às vezes dificulta o consenso de um item mais sensível em termos de conhecimento. Inclusive, o item anteriormente citado, que é da análise dinâmica, gerou muita discussão. Exatamente. Né? Então, do teste também, que foi na última reunião. Do teste também, o próprio FIER, tinha gente que estava querendo alterar o valor de FIER. Você citou bons exemplos, mostra que você estava atento às reuniões. Sim, eu estava participando. É isso que eu entendo que são as maiores dificuldades. E gostei até da sua colocação, que você preferia manter o FIER, né? O FIER, sim, manter o FIER, sim. Porque tem muito mais confiabilidade você testar uma torre. Sim, né? sim. Marco César, eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe uma boa articulação entre indústria, academia e comitês de normatização para manter a norma atualizada e aplicável? Fernanda, eu inicialmente quero agradecer também a oportunidade, o convite de estar aqui falando um pouco sobre esse trabalho que foi desenvolvido na comissão de norma, né, até chegarmos à NBR 17184. Existe sim, né, existe sim, até porque durante todo o desenvolvimento dessa norma, né, da revisão inicialmente da NBR 8850, que acabou sendo cancelada, e aí tivemos que editar uma norma com um novo número. Uhum. E durante esse tempo todo houve a participação de diversos especialistas, né, de todas essas áreas, né, de todas as áreas, tanto da academia quanto da indústria, né, quanto projetistas. Então houve uma gama de profissionais que contribuíram enormemente para o desenvolvimento dessa norma, né? E você perguntou há pouco ao Joãozinho sobre os desafios, né, em relação a tão longo período que transcorreu para a gente chegar até a edição da NBR 17184. Se você me permitir, eu gostaria de fazer um resumo aqui, um breve histórico sobre todo esse período que a gente teve de discussões dentro dessa comissão de norma, né, para obter o consenso possível e chegar até a edição da norma. Inicialmente, a norma que estava anteriormente vigente, a NBR 8850, era uma norma que foi editada em maio de 1985.
né? Então, 40 anos atrás. Então foi na mesma época que a 5422, Sim. mais ou menos. Isso, Sim. A 5422, se não é 85, é 84, Sim, mas foi é na da mesma mesma. época, né? Essa versão da NBR 8850 tinha 6 páginas. Então, guarde essa informação que no final vai ter uma comparação com a norma atual que é bastante relevante, né? Então, o SIGRE contribuiu muito, né, com os subsídios para as discussões que houveram dentro da comissão. E teve um documento do SIGRE, um documento que foi elaborado no grupo de trabalho chamado GT08, no qual o Joãozinho era o coordenador na época, né? E esse documento, então, que era intitulado Projeto de Torres Autoportantes e já baseado na metodologia dos estados limites e critérios probabilísticos de confiabilidade. Isso tudo muito associado com a IEC 60826, que o Joãozinho também comentou aqui, né? Então, esse documento ele foi editado em 1996. Tá? Então, em 1997, houve a primeira reunião dessa comissão de norma, né? Então, logo depois da edição desse documento do SIGRE, viu-se a oportunidade de se iniciar esse trabalho de revisão da NBR 8850, é uma norma, então, que na época já tinha mais de 10 anos vigente, então, muito em consonância com o que o Joãozinho também comentou, de que uma norma, idealmente, ela tem uma vigência ideal aí de 10 anos, né? Então, já tinha mais, né? Houve uma primeira fase de reuniões dessa comissão, foram 17 reuniões. Essas reuniões foram de 1997 até 2006. E em 2006, até 2005, na verdade. E em 2006, houve uma consulta nacional já com a norma teoricamente concluída, né? E aí nós recebemos os votos que foram obtidos nessa consulta nacional e houve um voto pela reprovação da norma, né? O voto de um professor da UFRJ que alegou ali a falta de alguma situação que ele não concordava e colocou uma objeção técnica, e creio até que por isso houve um certo impasse, né, nesse período, e a comissão ficou paralisada por um longo tempo a partir daí. Aí teve todas as discussões depois, né, para se obter o consenso, né, sobre alguma coisa que pudesse constar da norma, tá? Bom, e aí voltamos a reativar essa comissão apenas em 2013. Né? Então, nessa segunda fase de reuniões, a comissão realizou... Um comentário. Nesse período que ele falou aqui, voltando a 2013, foi aquele período que eu disse que as empresas continuaram usando o documento. Entendi. Mesmo não sendo norma. Exato. Havia um documento que estava sendo trabalhado na comissão, né? Mas ele ainda não era um documento oficial, ele não tinha sido publicado pela ABNT. Mas era um documento tão importante já que os projetistas e fabricantes passaram a utilizar. Já estava nas especificações das empresas. Bom, nessa segunda fase, então, foi de 2013 até 2018. A comissão fez 12 reuniões. E aí, ao final de 2018, a norma estava praticamente concluída, com uma pendência. Qual era a pendência? A questão da análise dinâmica, né? Então, a gente não fez uma reunião em 2019 para voltar à questão da pendência que ficou, e aí, 2020, veio o período da pandemia, da Covid-19. Então, aí ficamos mais um período paralisados com a comissão, né, por conta exatamente da pandemia. E aí, apenas em 2023, então, a gente reativou novamente a comissão, né? E em abril de 2023 fizemos 2 reuniões para concluir aquele item que restou como pendência, que era a análise dinâmica, né, que teve como resultado o que o Joãozinho já apresentou aqui. Não tendo o conhecimento necessário para se obter um consenso, ficou o texto que o Joãozinho relatou, né? Em abril de 2023 nós encaminhamos a revisão da norma, né, que já não era mais uma revisão da NBR 8850, porque ela já estava cancelada pela ABNT. Então a gente tinha ali um novo projeto de norma, né,
que resultaria na NBR 17184. 17184. Então, mandamos para a ABNT tem todo um procedimento lá, que é bastante burocrático, inclusive, né? Mas passa pelo COBEI antes também, né? O COBEI é o Comitê Brasileiro de Eletricidade. Da ABNT, né? Então, é onde essa comissão está associada, né? Ou incluída. Então, houve toda uma que eles chamam de revisão ortográfica, se não me falha a memória, né? Então, passou por um período ali dessa revisão. Também detectaram lá que normas que a gente colocou como referências já tinham sido canceladas também, ou substituídas. E aí foi devolvido esse projeto de norma para a comissão, e a comissão fez uma nova reunião em novembro de 2023 para atender todos aqueles comentários do COBEI, né? Então, a gente fez toda a revisão de normas que já estavam canceladas ou substituídas, né? E também incluímos uma norma que foi sugerida pelo Comitê de Siderurgia da ABNT, do COBEI, né? E aí, do COBEI não, da ABNT. E aí eu e o Joãozinho fizemos uma reunião com representantes desse comitê, concordamos que aquela norma era procedente de ser incluída, né? Incluímos também. E aí, nessa reunião, então, de novembro de 2023, houve efetivamente a conclusão do projeto de norma, né? Que passou por uma nova consulta nacional. E aí, nessa consulta nacional, esse projeto de norma teve também votos contrários à aprovação dela, né? E um voto contrário, ele foi, de uma certa forma, importante, né? Porque aí fizemos uma nova reunião. Essa reunião já foi em julho de 2024, depois de todo o processo da ABNT, consulta nacional e tudo mais, né? Mas revisamos os comentários. Isso, Houve, não sei se você vai lembrar, Fernanda, mas houve um comentário discordando da aplicação daquele coeficiente de majoração das cargas aplicadas às fundações. O de 1,1. Do 1,1, exatamente, né? O professor Fernando Danziger, que apresentou, da UFRJ. Um especialista bastante renomado nesse campo de fundações, né? Ele achou totalmente irrelevante aplicar esse fator, porque já outros fatores aplicados às cargas nas fundações já cobririam essa insegurança no que diz respeito ao projeto das fundações, né? E também, isso acho que foi o que mais nos impactou, o receio de que, tendo aquele fator a ser aplicado, o projetista das fundações não se preocupasse mais em aplicar outros fatores que eram efetivamente necessários no projeto das fundações. E a liderança do Joãozinho aí foi extremamente importante, né, porque ele viu as razões do professor Fernando Danziger e concordou em retirar esse fator da norma. Então, a norma foi publicada sem esse fator. Me permite comentar, de qualquer forma, é o seguinte, a diferença de visão é a seguinte: para nós das estruturas, o coeficiente continua sendo, Fernando, importante, porque a gente está aderente com o que a norma IEC 68226 prescreve. Ela fala que a gente deve escolher um elemento para ser o elemento mais frágil do sistema, entendeu? Então, a gente apenas queria, com isso, qualquer que seja o nível que está sendo calculado às fundações, que as fundações resistissem mais do que as torres. Sim. Se tiver que falhar, que falhe a fundação, que falhe a estrutura e não a fundação. Então, esse era apenas dentro do capítulo do cálculo das torres em si. A gente queria que as fundações aguentassem um pouco mais. O fator não exime o projetista de fundação da utilização dos demais fatores de segurança. Sim. Né? É apenas para manter a questão da sequência preferencial de falha. Sim. Eu posso dar até o exemplo para você da minha empresa Paranaíba, já tivemos quedas de estrutura, obviamente, mas as fundações continuaram intactas. Isso é muito bom para o trabalho de recuperação, até a famosa resiliência do sistema. Esse fator de majoração, ele consta no procedimento de rede. Mas essa é a dificuldade da norma. Você tem que ouvir Seria todo mais mundo. Uma questão de interpretação desse... Você tem que ouvir todos os comentários e ter a paciência, a competência de responder a todos eles, convencendo-os
ou também, como ele bem relatou, entendendo o outro lado. Sim, com Às vezes, certeza. entendeu? Daí, nesse caso, vocês chegaram aí a um consenso, foi retirado. Sim. Foi retirado. Não havia o consenso, na verdade, aí, né? Então, como disse o Joãozinho, norma é conhecimento mais consenso. O consenso foi retirar. Nesse caso, faltou, o consenso foi Entendi. retirado. Foi retirado. Entendi. No outro caso, a análise dinâmica, o consenso foi aquele texto que eu li, fiz questão de ler, foi o texto que tivemos consenso. Aquilo ali todo mundo aceitou. E só para concluir, Fernanda, então a norma, efetivamente, depois de todo esse processo, né, ela foi publicada numa primeira edição em agosto do ano passado, 2024, com 56 páginas. Então, só para comparar aquela informação que eu pedi para você guardar de muito início, mais né, completa. uma norma que era de 6 páginas, agora tem 56. Então, tem muito mais coisa do que aquela norma que já estava completamente superada, né? E inclusive acrescenta a parte de fabricação, né? Não é só uma norma de projeto, tem também vários requisitos de fabricação ali. Isso está super relacionado com a pergunta que eu te fiz, porque durante o desenvolvimento, né, eu participei de algumas reuniões e tinha o professor Rui, tinha os representantes das fabricantes de estrutura. Eu já cheguei a participar como construtora também, quando eu fazia parte da construtora, hoje transmissora. Pela transmissora eu participei também. E é muito interessante que todos se conversem, todos contribuíram, né? Para que a norma ficasse o mais completa possível. Sim, eu diria para você, Fernanda, te atropelando um pouquinho, meu estilo, desculpa, eu fico entusiasmado, que é o seguinte, realmente isso mostra assim, como que essa nossa norma está bem localizada no contexto até mundial, sabe? Ela está em harmonia com esses documentos todos que eu falei para você e também atende perfeitamente aquilo que a gente precisa aqui no Brasil. Por isso, ela tem sido esse grau de consenso que a gente obteve e também de conhecimento adquirido pelos profissionais que trabalham com o sistema no Brasil. Vocês vão ver os que virão depois de nós, o testemunho que eles vão dar. Isso nos alegra porque a nossa norma tem sido cobiçada, tem recebido perguntas e desejos de utilização em outros países, sabe? Cito, só para citar um caso, o ex-presidente mundial da SIGRE, o Rob Steven, de consagrado conhecimento, me mandou uma mensagem pedindo, viu falar que vocês fizeram uma nova norma de estrutura no Brasil, podemos ter uma cópia? Que interessante. Sim. Eu falei, vou te mandar um rascunho para você ter conhecimentos. Ele leu, foi excelente, muito bom. Eu falei, então você procura a BNT, fazer uma consulta oficial, um pedido oficial, e parece que ele ficou satisfeitíssimo. Um país, a Arábia Saudita também pediu para usar a nossa norma. Enfim, ela é nacional, mas está com caráter universal pela quantidade, pela harmonia que ela está com as outras normas. Sim, sabe? e é muito interessante, Josi, você que participa de vários eventos internacionais, né? Tá trocando ideia com Sim. as demais empresas aí e as normativas dos outros países, né? Que podem até agregar para a nossa norma. Enfim, eu espero que essa nova versão dure os 10 anos, viu? Continue atualizada, pelo menos por mais 10 anos. Com certeza. Bom, agradeço aí a presença de vocês e parabéns pelo belo trabalho que vocês fizeram durante esses anos, conduzindo aí uma norma tão importante para o setor de transmissão de energia. Nós que agradecemos, não pode deixar de registrar a satisfação que eu tive de trabalhar todo esse tempo com essa pessoa aqui, com o Marco César. Realmente é muito bom trabalhar com ele. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma honra. Pessoal, agora nós vamos para o bloco 2, onde nós vamos conversar com os projetistas de estruturas. Nós estamos hoje aí com 2 nomes de peso aí no mercado de projetos. Antônio de Pádua, diretor da Versátil Engenharia, e Paulo Liberato, diretor da Ingetal Engenharia. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Vocês que trabalharam diretamente aí no desenvolvimento dessa norma, né? Então, acompanharam aí desde o início. É muito importante hoje a presença de vocês nesse bate-papo. Pádua, eu tenho uma pergunta, já vou começar com uma pergunta para você em relação à norma. Houve mudanças significativas dos critérios de dimensionamento ou análise estrutural? Como ficaria hoje as estruturas existentes? Bom, Fernanda, com relação a essa pergunta, a resposta é não. É a primeira pergunta, né? Porque os critérios de dimensionamento e de análise estrutural
continuaram o mesmo, ou seja, a própria norma recomenda que a torre seja tratada como uma treliça espacial. E é o que está sendo feito pelas empresas de consultoria que são especialistas no ramo. A nível de dimensionamento também foram usadas as mesmas filosofia e metodologia, os mesmos critérios da norma anterior. Então, em relação a esse tema, é muito fácil a resposta, e a resposta é não. Não teve nenhuma modificação em relação à norma anterior. Agora, com relação aos critérios da norma de torres existentes, está acontecendo o seguinte: até algum tempo atrás, não era comum, ou muito comum, como está sendo agora, a análise de torres existentes. E essa norma também não tem nada, absolutamente nada, que contemple a análise de estruturas existentes. E se a gente for fazer essa análise de acordo com o que está preconizado na norma, falta o outro lado da norma, que seria as ações. Então, as torres existentes, dependendo da época que elas foram feitas, porque nós temos toda a década ainda, por incrível que pareça, em funcionamento, toda a década de 50, 60, 70, e essas torres foram feitas por normas totalmente ultrapassadas, que depois foram substituídas pela 8850 e atualmente pela 17184. O que era o critério da NB 182 que preconizava o cálculo das torres anteriores? Era basicamente 3 a 4 hipóteses. Era uma hipótese normal, que chamada vento transversal máximo, hipótese excepcional, que era um condutor rompido ou um para-raio rompido, e eventualmente uma hipótese de montagem. Tem várias torres que nós analisamos ao longo desses últimos 4, 5 anos, que nem a hipótese de montagem tinha, só tinha essas 3 hipóteses. E os critérios eram totalmente diferentes, porque você não tinha nenhum coeficiente de segurança nas ações, você tinha só na resistência. E no caso da NB 184, a hipótese normal, para você trazer ela à luz do que teria hoje o dimensionamento, nós teríamos que multiplicar por 2 a hipótese normal e por 1,25 a hipótese excepcional. Então, essa relação vai levar a critérios de dimensionamento, de acordo com a norma que nós estamos utilizando, ou outras que estão no dia a dia da engenharia de torres, conceitos assim de várias barras não vão atender, várias ligações não vão atender, considerando que o material disponibilizado seja também legível, seja compreensível. Nós conseguimos fazer ao longo desses anos verdadeiros milagres. Mas nós resgatamos as normas anteriores, resgatamos os históricos das torres e chegamos à conclusão que a SCE 1015 tem um capítulo lá, que é o apêndice C, coincidentemente ou não, foi publicado em 2015 e ela contempla exatamente esse problema de análise estrutural de torres existentes. Ela faz o quê? Ela, sabendo que se você trazer a torre do passado para o presente, fazendo mesmo essas hipóteses tradicionais, ou incluindo uma ou outra hipótese, as torres não vão atender em vários aspectos. Às vezes é uma esbeltez que está acima do limite, às vezes é uma tensão que está acima do limite, às vezes é uma tensão do parafuso que está acima do limite, e a norma, esse apêndice C da SE, ele diz o seguinte: se a linha estiver em estado bom de conservação, você poderia validar aquela estrutura porque ela está em funcionamento. Então, a simples troca de um OPGW, de um cabo para-raios por um OPGW, ou às vezes um cabo condutor também, às vezes até por uma bitola menor, teoricamente você pode ter até um decréscimo de carga na estrutura. Mas se você não fizer análise estrutural, você não vai saber o que está acontecendo com ela. Foi o caso de uma linha que a gente analisou, e quando a gente estava, vamos dizer assim, quase que validando as estruturas com um nível de reforço relativamente pequeno, porque a linha tem que ser não pode ser desenergizada, ou seja, o trabalho de reforço da estrutura tem que ser com a linha energizada. Então, é uma coisa muito penosa para nós, projetistas, definir isso, porque está envolvendo vidas humanas, sem falar no problema estrutural
com retirada de parafuso, retirada de uma barra. Então, nós arranjamos um caminho que tem sido muito bem aceito por todas as empresas de transmissão de energia elétrica do país. Inclusive, a própria ISA é uma das que a gente já fez esse trabalho para vocês. Mas, voltando aos problemas que acontecem, nós determinamos, aí nós tiramos, vamos dizer assim, da nossa experiência, que baseado no esforço que está atuando na barra, se ela está lá em funcionamento e o esforço ultrapassa até 5%, por exemplo, do valor que ela aguentaria, a gente tem considerado isso como válido. Agora, da mesma forma, tem torre que tem SBOTs igual a 300, principalmente para barra teoricamente carregada ou redundantes. Nós também validamos essa peça. Porque o trabalho que se dá para poder fazer a troca de uma peça dessa em campo, você corre risco de jogar a torre no chão. Então, esse cuidado que a gente tem tido tem levado a gente a fazer essas análises estruturais e validar, a gente assina uma RT em função disso, porque a estrutura está em funcionamento. Eu comecei a contar o caso daquela que a gente não validou, porque quando a gente estava para validar, a gente ficou sabendo do histórico de queda que essa linha já tinha. Então, a gente tomou uma precaução um pouco maior. Perfeito. Então, aí a gente projetou reforços estruturais para ela. Agora, esses reforços é um padrão que a gente adotou para que não seja retirado nenhuma barra, para que não seja feito nenhum furo em campo, e tem dado certo. Então, já fizemos assim cerca de se juntar todos os laudos em quilometragem de linha, alguns milhares de quilômetros de linha que já foram instaladas, seja no sul, seja no sudeste, seja no nordeste, e graças a Deus não tivemos nenhum acidente, nem com pessoas e nem com a estrutura que foi analisada. Eu vejo que não é só uma questão de engenharia, né? O bom senso ali entre segurança também, né? Porque é o mais importante. Essa é uma condição bem importante nesse tipo de estudos, né, de validação de estruturas antigas. O nível de responsabilidade nosso aumenta muito mais do que você fazer uma torre nova. Sim. Eu prefiro 1000 vezes fazer uma torre nova do que fazer a análise de uma torre existente. Porque você me fala que ela está em estado bom de conservação, mas eu não tenho e nem sou remunerado para ir a campo conferir isso que você está me dizendo. Essa informação é arquivada na nossa empresa, para a gente ter, num futuro, caso aconteça alguma coisa, um respaldo técnico dizendo a informação que nos foi passada foi essa. Nós e daí para frente nós tomamos essa decisão. Agora, com o Paulo, a gente tem falado muito de inovação, né, Paulo? Sim. Em função disso, como que a nova norma ela dialoga com os avanços recentes de análise estrutural, simulação computacional e os usos de novos materiais? A norma, ela vem assim, colocando assim, as condições de verificação das torres treliçadas através de análises lineares e, em função de determinadas estruturas com muitas deformações, a gente tem que fazer análises não lineares, principalmente geométricas. Então, isso é muito comum, por exemplo, em torres tipo crossrope, né? Torre transpolo também, que é uma solução que nós desenvolvemos, a Ingetal desenvolveu há muito tempo atrás também, que é muito flexível. Mas também a norma, ela preconiza uma coisa que, dependendo da não linearidade também de algumas outras de segunda ordem, devem ser analisadas, sabe? Só que os modelos que a gente verifica de estruturas hoje em dia através de treliças espaciais são programas que utilizam simplesmente assim, estruturas com barras reticulares e com os nós totalmente articulados. E isso a gente não consegue validar também, muitas vezes, as deformações, por exemplo, de folgas de furo, os comportamentos de emendas com muitos parafusos, com chapas. Então, isto introduz nas estruturas não linearidades que os nossos programas atuais de verificação estrutural, eles muitas vezes não conseguem assim, precisar com precisão assim, o que acontece nas estruturas. Tanto é que a gente vem tendo, às vezes é muito comum ver problemas de colapso de estruturas em testes de cargas. Ela está totalmente calculada dentro dos critérios de norma, com o programa de análise estrutural, com os carregamentos, e mesmo assim a gente vê esse tipo de problemas, né? Que acontecem falhas, que são comportamentos que ainda nós precisamos de precisar com mais, assim, tecnologia mais avançada. Isso, assim, hoje em dia está começando essa possibilidade também de a gente analisar esses efeitos de segunda ordem
através assim a gente está desenvolvendo já estruturas pelo sistema BIM, ou seja, sistema 3D. E Excelente. com isso, hoje, nós, inclusive lá na empresa, estamos desenvolvendo, assim, tentando desenvolver a questão de estações de testes virtuais. O que seria isso? A gente modelar a estrutura em 3D com todos os seus elementos de parafusos, com todas as suas barras, com chapas, e rodar a estrutura real. Então, existe um programa de análise estrutural chamado ANSYS, é uma plataforma, né, avançada de análise estrutural, que inclusive pode verificar as estruturas nas suas condições reais, sabe? E a gente tem feito esse tipo de estudo atualmente, sabe, para poder fazer esse avanço tecnológico. Então, para vocês terem uma ideia, até com vocês mesmo aqui com a ISO, nós tivemos recentemente um problema com o torre crosshope, né? Sim. Que nós tivemos que fazer essas análises e nós iniciamos. E hoje em dia o que a gente percebeu é uma coisa muito interessante. Nós conseguimos resolver uma estrutura crosshope já nesse programa ANSYS, a estrutura em BIM, né, em 3D, esse modelo. E, por exemplo, a deformação máxima do mastro dada pelo programa de deformação elástica numa treliça espacial convencional, como a gente calcula, dá em torno de 40 centímetros. No campo, essa deformação no mastro chega a 60 centímetros, ou seja, 50% a mais. E este efeito ele não é analisado nessas análises estruturais nossas. Nós, rodando essa estrutura nesse modelo BIM com 3D, nós conseguimos chegar no mesmo nível de deformações, inclusive com indicação de a estrutura que indicaria que seria o primeiro colapso, que coincidiu com a estrutura que também teve no teste. Então, esses modelos, para vocês terem ideia dessa evolução que nós vamos ter, inclusive em termos de equipamentos, uma estrutura hoje em dia treliçada, crosshope, é em torno de 1000 graus de liberdades. E nós temos em torno assim, de 1 minuto numa máquina para poder resolver essa estrutura. Essa estrutura crosshope, analisando ela nesse modelo de 3D, são 30 milhões de graus de liberdade. Demoramos 18 horas para poder resolver a estrutura no computador da máquina antes. Então, a tendência futura, né, a gente começar a desenvolver essa tecnologia para que futuramente a gente possa até ter estação de teste virtual. Ou Olha, seja, que poder interessante. verificar as estruturas todos os seus detalhes com precisão, com as chapas, e a gente vem fazendo isso, sabe? Muito interessante. Então, isso eu penso que é uma inovação que vem ser, que comunica como a norma recomenda que precisam de fazer essas análises aí secundárias, que a gente ainda não tinha ferramentas para isso, né? Também vejo também que as estruturas hoje em dia, às vezes, a gente tem muitas precisões já de detalhamento, que a gente já conhece, né? Hoje em dia também nós utilizamos os coeficientes de minoração de resistência, que nos dá também uma garantia maior de confiabilidade. Por quê? Toda vez que você monta uma estrutura, você vai ter variabilidade na sua montagem. A fabricação costuma ter imprecisões que também não são assim, E que estão dentro das constantes. tolerâncias. Estão dentro né? das tolerâncias, pode acontecer. Sim. Né? E os materiais também em termos de resistência. Então, o que acontece? Essas variabilidades geram o quê? Uma dispersão no comportamento da estrutura. Antigamente, a gente não levava isso em consideração. Hoje em dia, a gente já leva isso em consideração com os coeficientes de mineração de resistência. Né? Então, quando a gente testa uma torre, o coeficiente de mineração é 0,93, ou seja, a gente reduz todas as tensões em 7%. Quando não vai testar a estrutura, hoje em dia a gente coloca um pouquinho mais de segurança, ou seja, para as torres de suspensão a gente já adota 0,9, ou seja, reduz as tensões, né, no caso, limites em 10%, e 0,85 para torres de ancoragem, ou seja, 15%. Então, com isso também, a gente já vê que já tem um pouquinho, a gente já leva em consideração essa dispersão na confiabilidade, na resistência da estrutura. E, para mim, isso foi um avanço dessa norma que a gente não tinha até então aqui. E tem para torres especiais também, né? Ah, Ponto sim, 80, né? exatamente. Torres especiais, como você, torres de travessias, né? O coeficiente é 0,8. Inclusive, também a norma, ela fala que torres especiais de travessias, inclusive, assim, muito altas, que a gente também tem que levar em consideração efeitos dinâmicos, né? Análise Porque dinâmica. pode até ter efeito em função do seu período, da frequência, você ter alguns problemas de colapso, às vezes até que reforçar as estruturas. E também, então, isso está comunicando já com essa norma e a gente podendo já ver que tem um avanço e a gente tem que fazer todas essas verificações. Inclusive, esse é um dos grandes diferenciais aí dessa norma, né? Estava conversando com o Joãozinho anteriormente e esse tema teve muito debate, né? Então, Sim. Apesar de que, por exemplo, só especifica na norma não como fazer, mas que se deve fazer. se deve fazer. Então, nós temos que recorrer a outras normas para poder fazer essas verificações. Efeito dinâmico, por exemplo. Nós temos também que é o seguinte, porque esta norma,
em termos de materiais, ela trabalha só com aço carbono, né? Esses materiais, os aços, né? Mas ela especifica claramente que é para cantoneiras laminadas. Cantoneiras em chapas dobradas podem ser feitas esporadicamente nos projetos, o que ela fala. E nós já fizemos estudos, inclusive, há uns tempos atrás, de projetar uma torre em chapa dobrada também, para ver se conseguiu alguma economia. Aí, no caso, seria uma norma diferente, correto? Existe, inclusive, já da ESE, uma norma de perfil de chapa dobrada. Não foi incorporada a essa norma. Entendi. Não foi incorporada. Mas ela, em alguns casos, você pode fazer alguns perfis com chapa dobrada também. A torre em si, nós vimos que ela, por si só com chapa dobrada, não foi econômica. Você tem um custo de quê? De laminar o perfil, ou seja, de perfilar. Tem uma limitação também de bitola, né? De espessura da chapa para poder dobrar também. Não é toda na realidade, espessura mas que pode. Normalmente, pelas espessuras que a gente tem em termos de bitolas menores, é tranquilo, porque o mínimo que a gente utiliza é 3 milímetros, certo? Então, assim, isso é uma possibilidade que hoje em dia também, em termos de custo, a gente vê que não se viabiliza muito, mas são os perfis laminados. Outra coisa também que a gente tem observado é o seguinte, Fernando, aqui, estruturas tubulares. Também a norma não faz referência a estruturas tubulares, porque eu vejo que um dos avanços que nós vamos ter futuramente aí também, nós já falamos aqui no Brasil em linhas com 1.200 kV, 1.000 kV, e essas estruturas, circuito duplo de 1.000 kV, imagina, nós não vamos conseguir fazer essas torres com perfis cantoneiras laminadas. Provavelmente nós vamos ter que ir para estruturas tubulares. Então, nós ainda vamos ter que fazer esse avanço para poder a gente, talvez, adaptar, talvez até outra norma, no sentido de fazer a utilização de tubo, né, estruturas tubulares. Inclusive, até fábricas também se adaptar a essas condições, que eu acho que seria um futuro que o Brasil deveria investir muito, sabe? Porque na China eles fazem muito especiais, isso. Né? Sim. As torres de travessia. Travessia também. No Brasil já até na travessia do Rio Amazonas, Sim. que é 330 metros, né, uma linha de 500 kV circuito duplo, né? E que na linha de Tucuruí, que liga até o Amapá, e na realidade essa linha teve que ser feita com perfis de tubulares, né? E ela teve que ser importada da China para poder fazer, que nós ainda não tínhamos essa tecnologia aqui no Brasil. Fernando, complementando esse item de materiais aí do Paulo, você me permite, Paulo? Sim. Uma coisa que eu estava analisando com relação ao que tem nos sido pedido e a gente está começando a fazer são as famigeradas mísulas isolantes. Então, não é toda a torre, mas parte da torre começa a ter um novo material. E a norma também não fala nada sobre isso. Como que nós vamos comportar? Porque quando você fala com a empresa que fabrica o isolador, para eles está tudo em ordem, que na Índia se faz assim, que na China se faz assado, mas nós não temos respaldo técnico para poder validar um negócio desse. Começaram a fazer alguns P&D, fizeram ensaio de carregamento e tudo, mas não temos uma norma ainda, e essa norma não fala absolutamente nada sobre esse caso das mísulas isolantes. Aí seria necessário um complemento ou até uma nova norma para as mísulas Exatamente. Isolantes. Talvez um outro anexo, um apêndice, alguma coisa por aí. Interessante. Mas eu entenderia também que essas mísulas isolantes, como se isoladores, né? Na realidade, são adaptações às estruturas convencionais que a gente está utilizando, né? Os critérios, não teria um critério de dimensionamento que alteraria tanto as torres com essas utilizações desses isoladores isolantes, né? Padre. Mas nós já fizemos algum estudo e a gente chegou à conclusão que há um problema sério com relação à compressão. A tração, eles existem infinito, é uma coisa de louco. Mas a compressão, eu tenho essa dúvida, por isso que eu estou colocando isso, já que a pauta é esses novos materiais. Isso entra até na próxima pergunta que eu ia fazer para você, Padre. Mas só complementando um pouco essa solução que você está falando, Padre, porque hoje em dia está tendo um problema no Brasil, que eu vejo que é um problema recorrente, o fato de a gente estar fazendo estruturas muito compactas para maior transmissão de energia, nós estamos tendo um índice de desligamento muito alto de estruturas, né, de linhas, né, e que nós estamos tendo que utilizar isoladores rígidos para poder fixar as cadeias, seus balanços, para evitar desligamentos. E hoje em dia a gente já tem utilizado isoladores com altas cargas, inclusive a resistência à compressão, para poder
segurar essas mísselas e evitar o desligamento. Então, já temos feito alguns estudos também nesse sentido também, tá? E, inclusive com algumas práticas já colocadas em campo e vem funcionando dessa forma. Mas baseado na sua experiência, a experiência da sua empresa e na sua experiência, basicamente. A gente não tem isso normatizado. Isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, se der tudo certo, ninguém vai lembrar da gente. Mas se der alguma coisa errada, o pessoal vai lá. O pessoal falou que estava funcionável e, no entanto, começou a desligar a mesma coisa lá porque não resistiu. Então, é um tema que está em pauta. Na Sim, realidade, é o tema do momento, né? Balançar balanço assíncrono e o balanço nas cadeias mesmo, nas torres. Né? O balanço assíncrono é fase com fase, né? E os balanços nas cadeias. Temos tido, assim, algumas linhas já fazendo estudos para poder fixar essas cadeias, para evitar os balanços dela e o desligamento das linhas. Perfeito. Pádua, outra pergunta. E está relacionado ao que a gente estava comentando anteriormente. Se há alguma lacuna técnica ou ponto que mereça revisão ou discussão no futuro? Eu acho que já responde nessa pergunta. Essa pergunta pode começar pela pergunta que você tinha feito anteriormente com relação à análise de torres existentes. Por quê? Se não existe nada na norma atual, nós estamos, vamos dizer assim, sem nenhuma referência para poder fazer. A empresa do Paulo pode fazer de uma maneira, a minha pode fazer de outra, a empresa de outro pode fazer de outra, e ninguém deveria questionar. Ou seja, não há ninguém seja o cliente ou um construtor que tem essa referência. E se você tivesse uma norma que contemplasse isso, é o caso que eu citei do apêndice C da SE, bastaria copiar aquilo que estaria e adaptar para a realidade brasileira. Porque lá já tem isso. E não é por acaso que em 2015 eles publicaram isso. Porque isso está acontecendo a nível mundial. Sim. As torres estão tendo um aproveitamento muito maior do que a vida útil delas. Então, eles não querem mais abrir corredores também por conta de desmatamento, por conta do meio ambiente, uma série de problemas que o pessoal enfrenta. Então, a tendência seria essa. Outro assunto que me incomoda um pouco, e eu acho que a norma ela é muito sucinta em relação ao assunto torres estaiadas. Eu acho que nós deveríamos ter um apêndice ou um anexo específico para torres estaiadas. Eu sei porque no dia a dia nosso lá, a gente recebe, depois, por mais bem feito que seja o projeto, a torre é ensaiada, é testada, mas chega em campo, acontece muito isso que o Paulo está falando. A torre dá deflexões muito maiores, deformações muito maiores do que estava previsto. E a nossa norma, que foi publicada recentemente, é muito sucinta com relação ao tipo de torre estaiada. Não fala no STAI mais recente agora, que é o STAI, que é o HS, que lá fala só no EHS. Então, nós vamos usando, Fernando, a medida da nossa experiência e a medida da exigência do cliente. Então, se eu consigo economizar num diâmetro de um STAI, é muita coisa, porque são vários quilômetros de STAI que vão ser implantados numa torre estaiada. Outra coisa que eu gostaria de colocar dentro dessa carência da norma, obviamente fazer uma norma não é muito fácil, seria com relação a postes metálicos. Não é o objeto dessa norma. Mas eu acho que poste metálico para linha de transmissão, nós também não temos nenhuma referência. Então, eu acho que num futuro, que seja o mais próximo possível, poderia ser feito isso. E para terminar, seria uma inovação, no caso aí, para fazer algum teste, se colocar alguma coisa com relação à possibilidade de fazer torres triangulares também. Porque em telecomunicações é usado de montão, de longa data. Deve ter no Brasil hoje aí quase 100 mil torres de telecomunicações instaladas. Dessas 100 mil, seguramente 70% a 80% foram feitas triangulares. E para a energia elétrica nunca se fez aqui no Brasil. Pelo menos eu não conheço nenhuma linha que ainda tenha torre triangular. E gostaria de ver o porquê de que isso não foi levado ainda para frente, entendeu? Isso seria, de repente, colocar como um caso a ser revisto, né? E, na realidade, nós já fizemos um estudo de torre triangular aqui no Brasil. Nós fizemos até um teste de torre, foi quando nós fizemos as torres de chapa dobrada. Nós fizemos um estudo, uma torre até de 138 kV, triangular,
com chapa dobrada, todos os perfis, e fizemos, assim, inclusive, o teste de carga da estrutura. Na época era a SADFEM, que aqui no Brasil, que tinha um teste da SADFEM. O fato, Pada, da linha de transmissão ter uma carga unidirecional muito grande, que é devido aos cabos, a gente viu que não se tornou muito econômico, entendeu? Isso foi um estudo que a gente chegou a essa conclusão. Tem até uma publicação de um segredo desse trabalho. Porque você, normalmente, quando você tem uma carga transversal, você sempre tem, dependendo da direção da carga, você tem apenas um montante trabalhando, os outros dois. Então, isto é diferente de torre de telecomunicação, onde você não tem a incidência de vento devido ao quê? Aos cabos. Então, isso foi um estudo que depois a gente pode até discutir mais isso, que foi feito. Mas outra coisa também que eu penso é o seguinte, a norma, ela também não limita você a utilizar materiais diferentes, né? Por exemplo, né? Ela recomenda aqueles aços. Nós agora já estamos usando os aços de maior resistência, né? Tentando fazer estudo para poder fazer isso. Eu acho da mesma forma também que ela também não limita você não utilizar igual os cabos de aço que nós estamos usando o HS agora, de maior resistência, porque as fábricas estão podendo produzir esses materiais. E eu acho que as empresas, elas têm, né? Eu acho que nós temos um consenso de que se você está levando uma economia com uma qualidade melhor, o tempo talvez de revisão da norma não é o mesmo tempo do que acontece com o mercado, que é muito mais rápido acontecer. Então, vai demorar, eu penso, um certo tempo, até que essas inovações que nós estamos vivendo hoje em dia, mais para frente elas vão ter que ser implementadas, uma revisão de norma mais futura para poder se adaptar. Sim, o caso do cabo HS é uma coisa que me preocupa também, porque ele tem uma resistência superior, mas não foi implantado nenhuma torre ainda, ou está começando a ser implantado agora. Está começando então, agora. O futuro vai dizer que está certo o uso desse aço especial, vamos chamar assim, né? Porque é mais econômico. Eu tenho, como eu disse agora há pouco também, uma preocupação também com as torres crossover, que está aí, talvez aqui nesse bate-papo aqui, o Paulo possa até me ilustrar melhor. Por que se parou de fazer no Brasil? Porque isso aí começou lá nas final da década de 80, princípio de 90, e não foi para frente. E agora, de repente, de cada 100 torres que se faz, se possível, as 100 torres são crossover. Eu acho que a torre crossover ela é uma torre muito flexível, é um ator que tem uma dificuldade muito grande com relação à manutenção dela, de uma maneira geral, e eu fico tentando ver no futuro próximo, ou que seja o mais longe possível, se essas torres vão realmente atender ao nosso parque elétrico. São torres complexas, né, que envolvem aí uma característica eletromecânica da linha. São necessárias, né, Paulo? Inclusive, a gente desenvolveu uma nova estrutura por conta de questão de acesso, né? Estrutura cálice. Então, é um item que precisa aí de total atenção, esse tipo de estrutura. Acho que vale a pena estudar aí para os próximos estudos e revisões. Acrescentando também aqui, o que eu falo é questão de eletromecânica, né? Questão assim, de transmissão de energia, que é definido muito pela EPE, né? Pelos estudos da ONS, né, em termos assim não é a nossa parte, mas assim os estudos já vêm para a gente para poder, principalmente nos leilões de energia, que tem que ser aquela solução para atender aquela transmissão, a potência, né? naquela condição daquela linha, né? E a gente viu que a questão da compactação das fases, e a expansão dos feixes aumenta muito a capacidade de transmissão da energia. Antigamente era 900 megawatts uma linha de 500 kV convencional. Hoje nós estamos fazendo a faixa aí de 1.530, 1.570, quer dizer, simplesmente mudando a solução estrutural e mudando a configuração dos feixes. Então, não deixa de ser uma economia muito grande para o setor nosso, para o Brasil, mas que também gera outros impactos, como aí a gente tem balanços assíncronos, né? O desligamento, às vezes, de linhas. E isso é uma coisa assim, que, né, vem para a gente e a gente vem participando das leilões já com essas definições, já vindo do estudo de sistemas. Né, que eu penso que... Sim, mas a colocação que eu fiz também, Paulo, desculpa a insistência, seria com relação ao seguinte: o Brasil está sendo pioneiro nisso ou isso já é usado a nível mundial? Olha, eu penso que nós temos aqui um setor de linha de transmissão muito robusto no Brasil. Assim, nós somos pioneiros na utilização de muitas coisas, de muitos estudos que são feitos, inclusive de normas na Europa, por exemplo, e nós mesmos utilizamos aqui. Por quê? Pelo nível de extensão do nosso território, pelo tamanho de linhas, quantidade de linhas que temos que fazer.
Então, isso para mim, eu acho que é um pioneirismo, que por isso que a gente vai fazer projetos lá fora, nós estamos até fazendo um projeto atualmente na Austrália, e a gente vê que nós temos uma experiência muito significativa em termos de setor de transmissão de energia elétrica, em todos os sentidos. Isso eu não tenho dúvida, porque nós temos, pelo meu controle, Fernando, de 400 a 500 mil torres de energia elétrica instaladas no Brasil. Ou seja, o Brasil tem o SIN, né, que é o Sistema Interligado Nacional, que é uma coisa espetacular, maravilhosa. Mas dentro desse podcast que nós estamos fazendo aqui, eu achava que valeria a pena eu tocar nesse assunto aí. Você vê que vai interessante, né? A gente fez um roteiro de perguntas e respostas e a conversa vai fluindo e muitas das perguntas aqui já são respondidas, né? Sim, A gente sim. entra em vários pontos aí para vocês verem a relevância que essa norma tem nos projetos de estrutura, né? Bom, gostaria de agradecer aí a presença de vocês dois. Contribuíram muito aqui para o nosso bate-papo. Muito obrigada. Por nada. Ok, por nada. Sempre às ordens. Também agradeço a oportunidade de poder participar aqui com vocês também. Eu agradeço o convite também. É uma honra ter vocês aí, né? Grandes referências aí no setor. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora nós vamos para o bloco 3. Eu vou conversar com 2 representantes aqui das fabricantes e construtora. Sejam bem-vindos. Ângelo Fabre, Obrigado. Gerente da Brametal, e André Hoffman, diretor da HTMS Group. Sejam muito bem-vindos, obrigada aí pela participação de vocês. Eu gostaria de começar com uma pergunta ao Ângelo. Em relação à norma, Ângelo, o que mudou em relação a critérios de fabricação, tolerância? Como que a norma pode garantir segurança e confiabilidade nas estruturas, nesses requisitos? Primeiro, agradecer, Fernanda, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando da norma, que é um tema tão importante, né? Essa norma ficou tantos anos em revisão. Nós já usávamos o projeto de revisão como referência, mas Sim. né, ela foi publicada agora, então, excelente. Obrigado mesmo pela oportunidade. Falando de fabricação, aí é interessante notar que essa norma ela é muito lembrada como uma norma de projeto, só que ela vai muito além disso. Então, ela vai trazer requisitos sobre fabricação, sobre qualidade, sobre fundação, enfim. Ela tem vários pontos que são importantes e que vão além do projeto. Falando especificamente sobre a parte de fabricação, a norma ela vai trazer requisitos, né? Então, sobre furação, sobre dobra, sobre solda, sobre galvanização, né? Que é um processo que também faz parte da fabricação, né? Do processo produtivo ali das peças que vão montar a torre. E aí, o que vale a pena a gente falar também? A NBR 17184, ela traz esses requisitos, mas nenhuma norma existe sozinha. Então, a 17184, ela vai puxar várias outras normas que vão complementar. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de galvanização, ela traz alguns requisitos, mas ela vai puxar as principais. Ela vai falar da STMA 123, vai falar da 6323. Quando fala de solda, ela vai puxar a AWS. Ela cita, inclusive, a NBR 8800, né, que é a norma brasileira de estruturas metálicas, mas estruturas em geral, não específicas, né, não é uma norma específica para a torre, mas ela também traz alguns requisitos ali de fabricação e que a nossa 17184 puxa. Né, a 17184 ela vai também citar a STMA 6, que é a norma que traz toda a parte dimensional das cantoneiras, chapas, os requisitos de tolerância, né, da matéria-prima em si. Então, a 17184, ela vem formalizar ou vem reunir todas essas informações num único documento. Então, fica muito mais fácil para nós, enquanto fabricantes, a gente sabe exatamente qual é a informação, qual é a norma, onde que a gente tem que buscar, quais critérios a gente tem que cumprir. E aí critérios que vão desde a tolerância para diâmetro de furo, rebarba, né? Então o acabamento, galvanização, né? Ela vai falar lá da ASTM 123. Então a gente tem os requisitos para as camadas, para aderência de galvanização. Então é uma norma super completa. Até como referência,
no Brasil, a gente segue bastante a SCE 1015, né, que é a norma americana, também voltada para projetos de torres para linhas de transmissão. Ela vai trazer alguns requisitos para fabricação, para teste de carga, mas são requisitos muito sucintos, né? Então, nesse caso, a norma que a gente conseguiu fazer a publicação depois de anos em revisão, ela é uma norma que é muito mais completa do que, por exemplo, a SCE 10, que é uma super referência no nosso mercado. Eu percebo que ela é muito mais detalhada, né? Até nos materiais que são aplicados. Muito mais detalhada. Ela traz muitos desenhos, figuras, então indicando as tolerâncias, o que cada coisa quer dizer, traz tabelas, né? Isso é bem interessante. Por exemplo, a SCE 10, ela te traz ali como você calcula algumas distâncias entre furos, distância furo-borda. A nossa 17184 também traz, e além disso ela já traz uma tabela, então ela facilita o uso, né? É uma norma que facilita bastante o uso no dia a dia, tanto para quem faz projeto, quanto para quem fabrica. Legal. Ângelo, nós sabemos que as estruturas elas possuem aí um valor significativo no empreendimento. Considerando uma possível utilização de novos materiais alternativos, existe alguma lacuna na norma que permita essa utilização? Sim, Fernanda, essa é uma pergunta muito legal, né? A 17184, ela cita nominalmente alguns materiais, e que são materiais super comuns, né? Aços super comuns no dia a dia do nosso uso. Então, ela cita a STM A36, a A572, a STM A588, que é de aço... O aço cortem. Isso, o aço cortem, né? O aço patinável. Uhum. Então, ela cita esses materiais, mas ela não restringe. Ela não restringe ao uso desses materiais, né? Até tem uma palavra que eu estava estudando a norma que eu gravei, que ela utiliza a palavra preferencialmente. Então, preferencialmente, esses materiais, só que não tem uma restrição para novos materiais. Então, quando a gente fala de novos materiais, a gente está falando de algo do futuro, só que é importante a gente olhar para o passado, porque os aços, né, que a gente utiliza hoje, em algum momento eles já foram novos materiais. Então, quando a gente pega projetos mais antigos, todas as cantoneiras elas são em ASTM A36, que é um aço comum, né, um aço estrutural comum. A partir de um determinado momento, ali na década de 90 para 2000, o aço A572 grau 50 ele foi introduzido com uma força maior. E depois, principalmente ali de meados dos anos 2000 para 2010, entrou o grau 60. Então, o grau 60 é uma evolução do grau 50, que é uma evolução do A36. Então, o desenvolvimento de novos materiais faz parte da história da nossa indústria, né? Então, quando a gente tem estruturas que têm um custo significativo, né? A estrutura metálica no Brasil, o aço no Brasil, ele ainda é um item caro, né? Então, quanto mais a gente consegue evoluir na liga, na tecnologia empregada nesse material, eu consigo ter estruturas mais leves, mais baratas também, né, com um custo menor, e elas vão ter a mesma segurança estrutural, né? Então, eu vou falar de novos materiais, mas não é nada inédito na nossa indústria, porque a nossa indústria, na verdade, já vem adotando, né, atualizações e aços com maior resistência já há algum tempo, né? Então, A36, grau 50, grau 60. E o que é importante a gente falar também quando a gente diz sobre novos materiais? Quando a gente fala em novos materiais, tem um caminho longo a ser percorrido, né? Então, tem o estudo do material em si, da liga, tem que ter uma base muito sólida do material, composição química, propriedades mecânicas, ser um material certificado, homologado. Depois eu tenho que falar da viabilidade produtiva, né? Então, casando com a pergunta anterior sobre fabricação. Esse novo material, ele tem que ser factível de passar por um método produtivo. Então, é um material que eu tenho que conseguir furar, dobrar, soldar, galvanizar, porque esses são os requisitos das nossas torres de transmissão, né? Então, qualquer novo material que nós formos utilizar, ele tem que passar por todo esse trajeto. Então, eu tenho que ter um material super bem desenvolvido, uma liga estável que garanta propriedade mecânica. Esse material, ele tem que passar, né, por todo o processo produtivo, né? Ele tem que ser possível fazer
ou cantoneiras e dobrar e fazer as operações adicionais. E ainda a gente tem que fazer uma homologação desse material, né? Então, uma certificação desse material, sem deixar de lado a viabilidade econômica também. Então, eu posso ter um baita material, ultra resistente, que seja muito fácil de trabalhar dentro da fábrica e produzir um material que garanta produtividade, baixo consumo de ferramentas e etc. Só que se ele não for economicamente viável, ele for um material caro, a gente sabe que não vira, né? É um requisito importante, né? Da maneira como funciona o Brasil, os leilões, então o custo é muito importante. Então, se eu tenho um novo material, ele tem que ser economicamente viável, tem que conseguir produzir e ele tem que ter essas propriedades mecânicas garantidas, né? E a cadeia ela é longa também, né? A Não é cadeia é só longa. o custo da fabricação, né? Que eventualmente você consegue baratear com algum novo material o seu custo de fabricação, uma otimização, mas na montagem, por exemplo, em outro ponto, ele pode vir a prejudicar, né? É, exatamente. Então, assim, é uma validação de uma cadeia como um todo até a gente ter um novo material disponível no mercado. Né? A gente voltando aqui, a gente fala do novo material, mas esse material ele também tem que ser testado não só a peça isolada, eu tenho que testar o comportamento estrutural dele, então fazer teste de carga, teste de carregamento, né, que são rituais da nossa indústria. Então, se eu tenho uma família nova de torres, eu tenho que passar ela por um teste de carregamento. Eu tenho que entender qual vai ser o comportamento desse novo material num teste de carregamento, por exemplo. Exato. Né? Mas aí, voltando para o início da pergunta, então a 17184 ela não limita a utilização de novos materiais. Né? Certo, mas tem vários aspectos aí que precisam ser verificados. Ser levados em conta, exatamente. É um caminho longo para você homologar um novo material, mas, de novo, é um caminho que a gente já fez várias outras vezes dentro da nossa indústria mesmo. Sem contar também com a questão regulatória, né? Isso. A questão da portaria 178, que precisa ser respeitada também. É, exatamente. Então a gente tem a portaria, né, que a portaria ela exige propriedades mínimas mecânicas, por exemplo, né, tem que ter uma resistência mínima, tem uma composição química, tem vários requisitos ali que qualquer material para torre de transmissão hoje, esse material ele tem que ter essas propriedades garantidas, né, para ser homologado, porque hoje a gente tem o selo do Inmetro, né, para as cantoneiras aqui utilizadas na construção de torres aqui no Brasil. Não é só uma questão de resistência. Não é só uma material. questão de resistência, exatamente. Tem uma Muito etapa de bom. homologação que é bem importante. E, Ângelo, em relação à norma, precisou ser feito algum ajuste nos processos de fabricação ou eles foram mantidos? Eles foram mantidos, Fernanda, foram mantidos. Então, assim, as tolerâncias que a norma traz já eram tolerâncias que eram, que eram utilizadas na fabricação. Então, assim, ela não trouxe nada de inovador em relação a tolerâncias, de ser mais restritiva ou não, e por outro caminho, mas só que ela oficializou. Então, algumas questões que não estavam em normas, mas que, por exemplo, estavam nas especificações técnicas, agora tem na norma. Então, todas as questões ali de até qual espessura, por exemplo, eu posso fazer um furo puncionado. Esse era um item que era de conhecimento dos fabricantes, era um item presente em especificações técnicas, mas é um item que agora está na norma. Né? Então, a gente já tem uma regra a ser seguida para esse tipo de operação. Então, a norma trouxe isso, sabe? Ela formalizou várias práticas, né, que já eram seguidas e utilizadas na fabricação, e agora elas são formalizadas, mas não chega a mudar, sabe? Eu tenho uma tolerância nova, mais restrita, isso não aconteceu, mas ela formalizou. Excelente. Inclusive, ano passado eu tive algumas inspeções em fábrica e já me baseei na norma para poder verificar alguns materiais que estavam ali com algumas... além do que estava no projeto, né? Abre, fecha a aba. E eu vi que com as tolerâncias dava para ser aplicado. Que essa diferença estava dentro das tolerâncias. Exatamente. Então, as tolerâncias elas vieram para nivelar, padronizar, né? Definir um padrão a ser seguido. E, sem dúvida, elas podem ser utilizadas já em inspeção, etc. Né? Pode ser usado sim. Excelente. André, em relação à parte de construção, segurança, a norma ela traz algum ganho em relação à segurança na montagem das estruturas? Bom, antes de mais nada também, boa tarde, né?
Boa tarde. assuntos de fabricação, com certeza aqui a gente está muito bem representado, né? Por isso que eu fiquei quietinho aqui no começo. Fique à vontade também para fazer Mas comentários. vamos lá, boa tarde, obrigado pelo convite. E, de fato, é extremamente importante trazer, por mais que seja uma norma nesse primeiro momento, com mais itens direcionados a projeto e execução, como historicamente ela era até conhecida, como o Ângelo bem citou, né, uma norma direcionada a projetos. A gente tem que ter essa ressalva e lembrança no começo para quem é o primeiro cliente, vamos chamar assim, dessa cadeia das estruturas. O segundo cliente, com certeza, é a concessionária e muitas vezes, pelo formato atual, a própria concessionária adquire diretamente as estruturas. Mas quem faz o EPC, né, a construção dos empreendimentos, ele acaba sendo a primeira pessoa que tem o contato direto com o produto desta norma, que são as estruturas, o produto foco dessa norma, que são as estruturas metálicas. E sim, para a construção, a gente tem 2 pontos aqui, eu diria até de forma direta e indireta, com o advento dessa norma sendo agora finalmente formalizada, né? Porque o Ângelo, de novo ali, falou muito bem, quando disse que tinha um senso comum de aplicação de muitos conceitos já dessa norma, porém ainda não formalizados. Porque, até uma historinha para contar no meio, em 2012, se não me engano, 2013, eu tive uma reunião lá aqui em São Paulo mesmo, juntamente com o Joãozinho, que estava aqui, Marco César, que era uma reunião de retomada de discussão de revisão da norma. Então, para a gente perceber que 13 anos atrás, a gente retomou a revisão desta norma. Porque ela originalmente era chamada 8850, ela era uma norma publicada em 85. Sim. E sobre esse tema, a gente tinha respaldo formal de 1985. Até então a gente não tinha nada. O que o Joãozinho estava comentando, ela tinha 6 páginas. Exato. Exatamente. Até, de certa forma, assustador pensar o tamanho do mercado brasileiro de projetos e execução de estruturas metálicas e você tem um documento que regula tudo isso de 1985, com 6 páginas, como a Fernanda bem lembrou. Então, sobre esse tema, desde aquela reunião que a gente participou, eu pude acompanhar juntamente, óbvio, com o Ângelo, com a Fernanda, com o Paulo, que estavam aqui, com o Pado também, Joãozinho e demais, Marcos, o processo de discussão dessa norma para colocar o senso comum que estava sendo adotado, por óbvio, pelos principais ali players desse mercado de projeto e execução de estruturas metálicas, colocar no papel, porque daí você tem que ter representantes de todas as áreas para poder que esse senso comum seja, de fato, colocado de uma forma que atenda a todos e toda a discussão de forma global, né? Não só para o lado do fabricante, para o lado do projetista, para o lado de quem está executando. E nessa discussão integral, puxando essa historinha ali, a gente teve, de forma direta, uma grande novidade até, que antes a referência era SE, que é do fator de minoração da resistência e limites, do FIR, né? Porque o que afeta diretamente a construção. Então teve uma separação, um maior detalhamento, eu diria, desse FIR para torres e estruturas especiais. Porque antigamente nós tínhamos, por consenso, de novo, não formalizado, mas com a norma nacional agora formalizado, o 0,93 para as torres ensaiadas efetivamente, o 0,85 para torres de ancoragem e o 0,90 para torres sem o ensaio, né, que não fossem de ancoragem, vamos dizer assim. Mas aí, um grande ponto, todas as estruturas de travessias de alturas úteis elevadas, torres de configuração especial, alguma outra detalhe que poderia caracterizar ela como especial, ela estava de fora dessas considerações explicitamente. A estrutura, se ela era ensaiada, ela era um caso, se ela era de ancoragem era outro caso, todas as outras estavam no caso intermediário. A partir do momento que você considera explicitamente que torres especiais elas têm outra caracterização para esse fator de minoração das resistências e limites, esse acaba sendo o maior impacto direto, porque uma estrutura travessia
por exemplo, do Rio Madeira, lá de quase 300 metros de altura, você tem só nessa largada uma confiabilidade adicional de quase 10% do projeto. A gente tem eventos climáticos que estão sendo extensamente discutidos para estruturas em áreas especiais, com presenças de eventos sísmicos, eventos de vento propriamente dito, downbursts, que podem ser caracterizados como especiais também pela região que ela se encontra. E aí sim, é um impacto direto que afeta a segurança, como a sua pergunta original, porque a gente tem uma maior confiabilidade de que o que está sendo colocado lá no campo hoje atende o consenso que estava sendo aplicado. Porque um grande ponto também, a partir do momento que a gente não tem esse consenso formalizado no papel, nós como construtores, a gente fica, de certa forma, até desamparado, porque não temos diretamente uma padronização do que está sendo colocado, ou ao mínimo requisitos mínimos sendo atendidos. A partir do momento que você destrincha todo o consenso de mercado, nível de projetos, nível de materiais, você, de certa forma, e acho muito saudável isso, tá? Você explicita e regula o tipo de material que tem que ser aplicado, não estando avesso a novos materiais, mas sim colocando alerta. Preferencialmente use esse. Se você for usar outro, você tem diversos requisitos a cumprir. Para nós que vamos disponibilizar o funcionário para subir a 60 metros de altura em cima de um projeto de alguém que ele nunca viu, que ele não conhece, de um fabricante que ele também nunca viu, nunca conhece, por isso que comentei, sem essa formalização a gente ficava de fato desamparado. O fato hoje que a norma dá esse respaldo, porque a gente participou desde o início. Não só eu, como outras pessoas envolvidas na construção, pessoas envolvidas em outras áreas, a gente participou desde o início. E com a ciência e divulgação do mercado, a exemplo desse trabalho que você está conduzindo, Fernanda, muito bem, e a Isa também, que estão conduzindo, isso é um trabalho, junto com a Brat, é um trabalho de divulgação desse todo esse esforço que foi colocado. E isso é excelente, dá segurança para quem está lá no campo que nunca viu quem está fazendo o projeto e a execução da estrutura. Vai muito além do projeto, né? Foi pensado em todos os aspectos. Perfeito. Por isso que eu comentei, tem impacto direto e impacto indireto. Lembrei de um ponto até que eu tinha pensado lá no caminho para cá. A partir do momento que o formato de mercado brasileiro para execução das obras de transmissão via concessões, leilões federais e tudo mais, possibilita, e isso é muito saudável, tá? Empresas de fora entrarem aqui no Brasil, internacionais, com toda a experiência internacional que tem, em locais tão complexos quanto o Brasil, a gente obrigatoriamente tem que ter uma regulação brasileira para isso. Usar a IEC é ótimo, a SE é ótimo, a STM, perfeito, porém tem nuances que só temos aqui no Brasil, tem detalhes que só temos aqui no Brasil. Exatamente, eventos climáticos. Principalmente, é muito delicado a gente abrir as portas do nosso país para concessionárias estrangeiras, sendo que a referência é estrangeira. Tem toda uma questão também, isso era uma discussão de cafezinho, vamos dizer assim, com o professor Rui Menezes, o Joãozinho também, uma questão de soberania. A gente tem uma norma aplicável para um assunto tão importante e brasileira, isso é ótimo, é ótimo. Agora, complementando a pergunta anterior, o que ainda precisa melhorar em termos de padronização, fiscalização, apoio técnico? Perfeito. Bom, como eu comentei, né, ela foi bastante ampla, estudada entre muitas pessoas, muitas áreas, porém não culpa diretamente da norma em si ou do comitê que estava lá, mas teve uma participação muito baixa de pessoas de construção lá mesmo, propriamente dito, né? Eu, por ser da construção, eu vi lá 3 ou 4 envolvidos. Então, ainda tem a melhorar temas que causam impacto direto à construção. Mas isso não é ruim, não. A gente fazer uma norma absoluta em que ela é consenso efetivo e sempre vai ser a verdade, isso é péssimo, porque você não motiva as pessoas a estarem lá na discussão, estarem lá conversando sobre os problemas, sobre os novos problemas,
sobre mudanças climáticas, nesse ponto. Então, ela tem sim a melhorar, agregar um pouquinho mais da área de construção, que ela está bastante focada em projeto, está bastante focada em fabricação, mas há pontos sim a se colocar adicionais. Um outro ponto que eu comento, mas aí eu comento brevemente, né? Por ser não diretamente foco da construção, nós estamos tendo hoje, pelo envelhecimento da infraestrutura de transmissão, de linhas de transmissão especificamente, muitos casos de reforços estruturais. Então, esses reforços estruturais, seja por um novo tipo de OPGW que você está passando, seja por uma repotencialização ou uma recapacitação da linha diretamente, né? Eles precisam também ser regulados. Essa é uma isca que a gente sugere e deixa na norma aqui, direto de projeto de execução, para um maior estudo e detalhamento de padronização desses reforços, como fazer, quais hipóteses considerar. Inclusive, esse foi o item levantado pelo Pádua na conversa anterior. Isso Uma das lacunas que... Faz todo sentido, porque mesmo se nós pegarmos normas internacionais, elas não falam especificamente sobre reforço, recapacitação de linha e etc. Então, é mais uma vez, né, que a norma brasileira ela pode ir além. Sim. Né? Então, pensando já numa próxima revisão, Sim. né? Então, incluir cada vez mais o time de construção, não para criar uma rigidez no como fazer, mas é para trazer esse conhecimento mesmo, sabe? E traz uma empatia mesmo, Isso. né? Porque a partir do momento que você tem conhecimento de quem está lá participando do consenso colocado na formalidade, que a norma deveria ser essa definição, o Joãozinho fala muito disso. O que é uma norma? A norma é um consenso colocado no papel. E esse consenso ele é discutido até se chegar no consenso, né? Então, tendo o envolvimento de maior número de pessoas, maior número de experiências e maiores áreas envolvidas, você consegue definir melhor essa formalização. E lembrando, não é definitiva. Nenhuma norma pode ser definitiva. Ela tem que sempre ser discutida e dinâmica, é por isso que a gente deixa esses anzóis aí para o futuro, né? O Anjo já deixou um ali, ó, novos materiais. Eu deixei dois aqui, ó, reforço e maior, um capítulo lá sobre construção. Em campo de estruturas, nessa linha. Bom, agradeço a presença de vocês. Obrigado, foi muito enriquecedor Fernanda. esse bate-papo. Muito obrigada. Nós que agradecemos ali a disposição, sempre que pudermos ali conversar, trocar figurinhas, falamos bastante fora de reuniões, fora de podcasts também, estamos sempre à disposição. Exatamente, e o pessoal, né, que foi convidado hoje para cá, são pessoas que participaram do comitê e são pessoas que se encontram e se veem em eventos, então... Tem muita experiência, tem muito conhecimento envolvido. É uma honra estar junto com esses grandes nomes, né? Exatamente. Essa foi a ideia, trazer pontos de vista diferentes e ver como a norma ela relaciona aí todas as áreas, né? E a importância dela aí para todas as áreas aí da transmissão. Não, excelente. Chegamos ao final desse podcast, onde discutimos os principais aspectos técnicos e impactos da norma NBR 17184 no setor de transmissão de energia. Obrigada a todos que participaram dessa conversa. Agradeço a presença do Joãozinho, do Marcos César, do Antônio de Pádua, do Paulo Liberato, do Ângelo e do André, que contribuíram para esse bate-papo e mostraram os benefícios da norma e como ela relaciona todas as áreas da engenharia, seja fabricante, construtora, projetista, e a importância e relevância dessa norma no setor de transmissão de energia. A norma se encontra disponível no catálogo da ABNT. E se você gostou desse bate-papo, compartilhe com seus colegas e com seus amigos. Muito obrigada!